boa tarde para você que está aqui juntinho comigo. Começamos mais um dia aqui no A Vida Não Para. E olha, já quero te convidar, porque você é minha companhia nessa próxima hora e eu sou a sua. Combinado assim? E a gente vai começar falando, sabe do que hoje? Sobre seletividade alimentar. Você com certeza conhece alguém que não consegue comer algumas comidas específicas ou que tem a tal seletividade alimentar. Tem gente que não consegue, por exemplo, comer certas texturas, né? Por exemplo, a textura de uma carne ou a textura de uma salada, de um brócoli, ou comem tudo separado. Eu conheço pessoas, por exemplo, que passaram a infância comendo feijão num prato, arroz no outro e assim por diante, separando a comida em pratos porque não conseguiam comer no mesmo prato. A gente vai entender um pouco mais sobre isso, a gente vai conversar com especialistas que escreveram inclusive um livro falando dessas dicas valiosas para a gente poder entender um pouco sobre essa questão da seletividade alimentar. E além disso, a gente vai descobrir hoje no programa quais são os cuidados que a gente deve ter com os nossos pets, com os nossos bichos nesse calorão que tá por aí, gente. Tempo muito seco e eles também sofrem com isso. Não é só a gente que tá passando por maus bocados aí com esse tempo seco. Eles também sofrem bastante por conta do sol. A gente vai entender como a gente pode ajudar essas criaturinhas aí que vivem junto com a gente, tá bom? E além disso, você já ouviu falar sobre fibrose cística? Ou então pelo nome da doença também, que é conhecida como beijo salgado? Essa é uma doença genética que afeta o pâncreas, entre outros sistemas como o digestivo. Hoje eu vou receber aqui no estúdio uma paciente dessa doença para falar sobre essa condição, falar sobre os sintomas e como ela descobriu. Gente, ela passou por tanto perrengue desde criança, vocês vão entender essa história daqui a pouquinho e de repente você pode estar passando pelo mesmo problema e nem sabe que pode ser uma fibrose cística. A gente vai entender. E agora a gente começa viajando, vamos lá para o Rio de Janeiro? Vamos para o Rio de Janeiro, porque a TV Evangelizar está com sinal aberto na Casa dos Cariocas. É o canal 16.1 e lá, gente, aconteceu o Celebra Rio com o padre Reginaldo Manzotti. O Santuário Nossa Senhora de Fátima, no Recreio dos Bandeirantes, foi o palco desse evento, um dos maiores encontros da renovação carismática católica do estado do Rio. Os fiéis se emocionaram com os momentos de pregação, assistiram ao show do padre Reginaldo Manzotti e a gente foi lá conferir. Vambora? O feriado de 7 de setembro de 2024 marcou o retorno dos grandes eventos religiosos na Cidade Maravilhosa. E foi o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no Recreio dos Bandeirantes, o lugar escolhido para sediar a primeira edição do evento Celebra Rio, encontro promovido pela RCC do Rio de Janeiro. Todo evento que a gente faz, a gente ouve o que o Senhor quer. E foi muito bonito porque em vários momentos de oração nosso, o Senhor falava assim: traz a minha mãe ao centro da celebração, traz a minha mãe ao centro da divulgação do amor a mim. Então assim, todo o evento foi desenhado para que Nossa Senhora estivesse ao centro, para que a Virgem de Fátima estivesse ao centro. A renovação carismática católica de todo o estado do Rio, reunida em oração num grande momento de espiritualidade. O cardeal Dom Orani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, falou sobre a importância da espiritualidade mariana. E o terço é fácil para todo mundo rezar e todo mundo possa cada vez mais se colocar em oração e pedindo com a união com Maria em Fátima, rezarmos o terço nas nossas intenções e pedir pela paz no mundo. E o sinal da TV Evangelizar no Rio de Janeiro, canal 16.1, teve seu marco inicial inaugurado por Dom Orani João Tempesta, junto com o padre Reginaldo Manzotti, no Celebra Rio. Mais um passo na evangelização acima dos telhados e além dos muros. E é nesse botão aqui, Dom Orani, que o senhor vai colocar o sinal da TV Evangelizar no Rio de Janeiro. Uma salva de palmas. Obrigado. Obrigado, Dom Orani. Evangelizar é preciso, evangelizar. Uma alegria receber o sinal TV Evangelizar, que possa colaborar ainda mais no nosso trabalho de evangelização e ajudar que nessa grande cidade Cristo reine. E não faltou louvor, alegria e muita música. Padre Reginaldo conduziu o povo de Deus à oração e com suas canções que marcam a vida de muitas pessoas. A tempestade vai passar por sobre as ondas com
confiante andarei. E para encerrar o grande dia, não poderia faltar a presença da Mãe de Fátima mais uma vez para confirmar sua intercessão por todos os fiéis. O Celebra Rio contou com o apoio do Grupo de Oração Sacerdotal da RCC-RJ, do Conselho Estadual da RCC, da TV Evangelizar e do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Louvai a Deus, povo santo, louvai a Deus, cantai a Deus, povo santo, cantai a Deus. Que coisa boa, gente, na Casa dos Cariocas também, isso é bom demais. E a gente sai do Rio de Janeiro e vai para outro cantinho do Brasil. O novo santuário da Mãe Rainha e vencedora 3 vezes, admirável de Schoenstatt, foi inaugurado no Jardim Paraíso, em Maringá, noroeste aqui do nosso estado. O santuário Schoenstatt é o 24º do Brasil e o 6º aqui do nosso estado, viu? A gente vai para lá acompanhar a reportagem de Luciana Macedo. Um recanto de fé. Um lugar de renovo para as forças e a esperança. O dia 8 de setembro de 2024 ficará marcado na memória do povo católico de Maringá. A cidade agora abriga um santuário da Mãe, Rainha e Vencedora 3 vezes admirável de Schoenstatt. Manifestaste o poder do teu abraço. A nossa trajetória é de 25 anos para essa conquista que finalmente nós conseguimos conquistar hoje, que é essa dedicação do santuário à Mãe de Deus e a Deus. O santuário foi edificado no berço católico de Maringá, onde está localizada a Capela São Bonifácio, o primeiro templo religioso construído na cidade em 1940. O santuário da Mãe, Rainha e Vencedora 3 vezes admirável foi idealizado pelo movimento apostólico de Schoenstatt no Brasil. É o centro espiritual. Todo o movimento sempre se congrega em torno de um santuário, um lugar que Nossa Senhora escolhe para atrair os seus filhos e, a partir daí, formá-los, conduzindo a Cristo para que sejam essa igreja viva da qual Dom Severino falava. A celebração histórica de implantação do santuário foi conduzida pelo arcebispo metropolitano de Maringá, Dom Frei Severino Clasen. É uma devoção consagrada, importante, que ajuda muito na evangelização do nosso povo. Então é um dia de festa aqui em Maringá, mas de Maringá se estende para Londrina, para outras cidades, para outros estados, para o mundo todo. O Santuário de Schoenstatt em Maringá é o 24º do Brasil e o 6º do Paraná. Mesmo com um sol forte e o calor intenso, os milhares de fiéis permaneceram firmes em adoração. Crianças, jovens, adultos e idosos demonstrando a força da espiritualidade mariana. A emoção deste dia ficará marcada na memória. A sensação é única, uma vez que para estar aqui hoje nós fizemos um movimento, juntamos as pessoas, as caravanas, para poder sair quase 4 horas de viagem, saímos às 5h30 da manhã para poder vir aqui. É um sentimento único de realização e gratidão. É muita fé, muita romaria, muita gente, está todo mundo muito feliz, a gente está aqui emocionante. Isso é fé. Quando a gente eleva a nossa alma, a gente busca caminhos de fé, a gente vai onde quer que esteja, em busca de mais oração, de mais fé e levando isso, divulgando isso para vocês. E você sabe que para a gente continuar levando o melhor da TV Evangelizar até a tua casa, entrar na sua casa todos os dias, chegar até você, seus filhos, seus netos, sua família, a gente divide histórias do Brasil todo com vocês que estão aí do outro lado. Histórias de todos os cantos do Brasil, inclusive do Rio de Janeiro, que é a nova cidade que tem agora o canal da TV Evangelizar e com programas e reportagens feitas especialmente para vocês, pensado em vocês. A nossa equipe, ela trabalha todos os dias. Quando eu digo a nossa equipe, é da TV toda. É uma equipe composta de produtores, de pessoas que pensam na programação que você vai assistir no dia. Toda vez que você sintoniza, você sabe exatamente que você pode confiar na nossa programação, porque a gente se responsabiliza pelo que nós fazemos aqui. E para a gente continuar fazendo esse trabalho,
É simples, você pode fazer uma contribuição aí no valor que o seu coração mandar. Existem 2 maneiras para você fazer isso, tá? Eu falo todos os dias, eu reforço essa informação, porque é importante a gente passar isso para vocês, tá? Então, tem 2 maneiras, fiquem atentos. Tem esse QR Code que tá aqui do meu ladinho, você pode mirar a câmera do teu celular ali e ele te encaminha direto ali pro Pix e você faz o valor que você deseja. E aqui embaixo tem uma outra chave, que é uma chave Pix de e-mail, tá? tv@evangelizarepreciso.com.br. E é da mesma maneira, você escolhe o valor e faz a sua doação no valor que você desejar. E a gente continua levando todo o conteúdo de evangelização e principalmente informação para você e para sua família todos os dias. E você sabe que aqui no programa a gente tem um espaço reservado para os artistas e os artistas da semana. Esses quadros que estão aqui junto com a gente, a responsável por eles, gente, é a Ara. A Ara esteve ontem aqui conosco, ela contou um pouco da vivência dela, que ela começou quando os filhos eram pequenos, mas muito focada e inspirada pela sua mãe, pela sua avó também, que era uma costureira de mão cheia. E aí ela começou a fazer os quadros, começou a pintar, trabalhou com diversos tipos de artesanato até chegar nas artes plásticas. E aí ela desenvolve quadros todos voltados com essa intenção de ter essa colocação de sobreposição de texturas. E a gente entendeu um pouco mais que é possível sim viver da arte. Inclusive esses quadros que estão aqui, eu queria mostrar para vocês, olha que interessante. Esses quadros foram inspirados numa situação que ela estava conversando com uma pessoa a quem ela gosta muito e conversando sobre exposições. E nisso, elas pensaram, o que você enxerga quando você olha para o céu? Você vê nuvens ou você vê formatos de bichinhos e de outras tantas coisas, outros tantos objetos? Pois então, ela começou a pintar o quadro e depois que ela tinha terminado de pintar o quadro, ela começou a enxergar, sabe o quê? Imagens de pessoas nesses quadros e ela fez esse contorno que vocês estão vendo aqui. Mas isso tudo sem essa intenção. Ela começou pensando, se eu enxergo pessoas nas nuvens, por que eu não poderia enxergar nos meus quadros também, não é verdade? Então foi aí que surgiu essa ideia dessa coleção toda inspirada com imagens, né? Contornadas nos quadros. E você que é artista plástico, você que é artesão de todo o Brasil, você também pode participar. Como que faz? Como que funciona isso? Funciona assim, você vai entrar no nosso Instagram, @evangelizartv, vai mandar fotos, vídeos da sua arte, do seu artesanato, das suas obras e a gente vai trazer suas peças para cá, esteja você onde estiver nesse Brasil gigantesco. Combinado assim? Eu vou para o intervalo super rápido e daqui a pouquinho a gente volta para falar de saúde e também com muitas informações importantes sobre o tempo, para te ajudar a organizar aí a vida, já que o céu tá aqui é uma nuvem só, a gente volta para te ajudar também nesse ponto, combinado? Eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos no Rio de Janeiro, vamos dar um pulinho em Cabo Frio. Essa cidade encantadora tem mais de 20 praias e é um dos maiores pontos turísticos do estado do Rio de Janeiro. Então, agradecendo a audiência aqui, imagem linda, maravilhosa. 29 graus agora em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. A gente agradece a audiência de todo o estado do Rio de Janeiro nesse momento, aqui juntinho com a gente. Agora, eu te convido para que a gente possa conhecer um tratamento gratuito de câncer, gente, que acontece aqui em Curitiba, no Hospital INC, que é o Instituto de Neurologia do Paraná, que é conhecido pelos tratamentos de tumores cerebrais. E a gente foi até lá, o nosso repórter Lucas Marconsoni, ele conta um pouco mais sobre esse trabalho e as histórias que passam lá pelo INC. E a gente te convida para conhecer um pouco mais, olha só que legal. Quem vê a pequena Luísa de 7 anos, assim, sorrindo, não imagina o que ela passou. Em 2021, com 4 anos, ela foi diagnosticada com um tumor na cabeça. Um dia ela acordou vomitando, tanta dor, e eu levei no hospital, né? Lá fizeram um raio-x. Na hora apareceu no raio-x que ela tinha uma massa na cabeça, né? E
Ali eu perdi o chão, né? Ali foi Deus na minha vida. E foi no Hospital INC, em Curitiba, reconhecido como uma das principais referências na América Latina no tratamento de tumores cerebrais, que a pequena recebeu tratamento pelo programa INC NeuroKids. Iniciado em 2014, o projeto proporciona tratamento gratuito para crianças e adolescentes diagnosticados com câncer cerebral. Nós fazemos todo o tratamento. A gente faz o diagnóstico, faz a cirurgia, cuida dessa criança aqui e cuida dessa criança pelo tempo que for necessário. O critério de seleção dos pacientes é rigoroso, priorizando os casos de maior gravidade e urgência. Além disso, a renda familiar é considerada, garantindo que o atendimento seja direcionado às famílias que mais precisam. A gente pede para os familiares mandarem os exames, aí o médico faz uma avaliação dos exames para ver se encaixa no programa. E aí é atendido muito rapidamente. Desde a criação, o programa já atendeu diversas crianças, não apenas de Curitiba e região metropolitana, mas de diferentes estados do Brasil e outros países. O neurocirurgião Ricardo Ramina foi quem atendeu a Luísa e conta que a cirurgia foi bastante complexa. Luísa chegou com tumor cerebral, com bastante dificuldade, esse tumor, um tumor grande. Lógico, um desespero muito grande da família, mas graças a Deus a gente conseguiu uma remoção total da lesão, sem nenhum tipo de sequela. Hoje, depois de 3 anos de cirurgia, a pequena Luísa só participa de consultas de acompanhamento e a mãe não esconde o sentimento de gratidão. Foi uma coisa espetacular. Tem nem palavras, assim, até hoje para agradecer tudo que eles fizeram e fazem ainda, porque ela ainda faz acompanhamento aqui. O processo de seleção do programa é contínuo. Pais ou responsáveis de crianças diagnosticadas com câncer cerebral devem entrar em contato pelo telefone 41 3373 7723. Parabéns ao pessoal do INC aí por esse trabalho incrível e tão importante para a vida das crianças. Agora tá chegando dica boa para você. Você sabe que toda vez que a gente fala de vitamina, muita gente fica se perguntando, mas que tipo de vitamina eu preciso tomar? Já vou te adiantar o seguinte, tem várias, inúmeras. Só que se você, por exemplo, tá com uma falta de vitamina D, você sabia que a vitamina D, ela não é absorvida no teu organismo se você não toma? Literalmente falando, nosso magnésio, é isso mesmo. O magnésio, ele é responsável por levar vitaminas e nutrientes que você consome no teu dia a dia para os teus órgãos, para os lugares certos dentro do teu corpo. A gente brinca que é como se fosse o bibliotecário colocando os livrinhos no lugar, né, Paty? É por aí mesmo. Eu digo então, que é um caminhãozinho transportando. Isso, né? Exatamente. Então, as pessoas às vezes se entopem de vitaminas, vão na farmácia, compram aqueles potões enormes e às vezes não precisa de nada daquilo. Só tá faltando isso daqui na vida, né? Aqui, ó, o Santo Suplemento, que é o magnésio quelato da Joy. Boa tarde, amados de todo o Brasil. Olha, atenção. Então, você que sofre aí com as dores crônicas, dores neuropáticas, você que precisa trabalhar, precisa fazer uma série de coisas, né, em casa, mas essas dores te impedem de se movimentar. Então, você já fez de tudo aí para tentar resolver, já tomou tudo quanto é tipo de remédio, até faz tratamento, mas o alívio é só naquele momento, né? E a dor teimosa sempre volta. É ou não é? Pois pensando no seu sofrimento que a gente indica o magnésio quelato da Joy. Ele é poderoso contra essas dores. Ele age ali na raiz do problema, devolvendo a sua mobilidade, né? Então ele vai te devolver também a sua liberdade aí para fazer tudo o que você precisa, para viver plenamente. Vai aliviar as suas dores e fortalecer a sua saúde como um todo. O magnésio da Joy é o melhor porque, entre outros aí, ele é enriquecido, né, com as vitaminas B5 e B6. Aumenta a sua imunidade, a energia e o bom funcionamento do cérebro. Então, você pode contar com uma memória afiada sempre. O mineral da vida combate também a insônia, a depressão e a ansiedade. E eu digo então que é um santo suplemento, porque ele desinflama, desincha, desintoxica o seu organismo, vai limpar a corrente sanguínea, te livrar do açúcar, do colesterol ruim, perfeito, portanto, para quem é diabético ou hipertenso ou para prevenir tudo
tudo isso, né? Dessa forma, o magnésio também te emagrece. Perfeito para o coração, rins, músculos, ossos, dentes, pele e até para os cabelos. E ó, ligando hoje, eu tenho uma promoção muito especial. 0800 591 8773. Você vai ter desconto inédito direto do laboratório, porque hoje nós estamos aí celebrando a Semana do Cliente. E de presente vai o Seca Barriga para eliminar a gordura mais difícil e perigosa aqui dessa região. Frete grátis, pagamento ó, só lá para outubro. No fiado mesmo. Não precisa ter dinheiro e nem limite no cartão de crédito agora, viu, Carla? Nossa, então vai facilitar a vida. Você não vai colocar aí o teu cartão de crédito no jogo, por quê? Porque ele tá guardadinho para as emergências. E aí você faz no carnê e vai ser feliz e vai chegar na tua casa. Vamos começar a mudar a vida agora? A gente tá a 3 meses do Natal. Olha. Você já parou para pensar nisso? Então, assim, agora é reta final, gente. E nesses 3 meses vai ter essa maravilha desse magnésio prontinho para você aproveitar muito mais o seu próximo ano, tá? Então, magnésio quilato é da Joy, 0800 591 8773. Muito obrigada, eu que agradeço, meu bem. querida. Boa Obrigada. tarde pra você, Tchau, viu? tchau, gente. Bom demais. E agora vamos falar de algo que eu já tinha citado no início do programa e a gente está voltando agora a falar sobre isso, que é o Setembro Roxo. Você sabia que esse é um mês dedicado à conscientização da fibrose cística? Ela é conhecida como doença do beijo salgado. É uma doença genética, crônica e progressiva. E para falar com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui uma paciente. Exatamente, é a Verônica Stasiak, que é paciente de fibrose cística e ela também é diretora executiva do Unidos pela Vida, no Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística. A gente vai conversar com ela agora. Tudo bem? Muito boa tarde. Boa tarde para você Obrigada também. por ter aceito o nosso convite para começar esse papo, hein, Verônica? Me diz uma coisa. Primeiro, como que você descobriu essa doença? Quer dizer, você passou por muitos perrengues até descobrir tudo isso, né? Foram muitos perrengues, né? Não daria nem pra gente contar tudo aqui, mas resumindo um pouco, foram mais ou menos 23 anos desde que eu nasci até chegar no meu diagnóstico. Considerando que é uma doença que hoje a gente pode identificar no teste do pezinho, é muito tempo até que uma pessoa receba um diagnóstico correto, né? É uma odisseia até o diagnóstico. Com 23 anos que você foi descobrir que você tinha fibrose cística. Exatamente. Mas até chegar aos 23 anos, como é que foi essa tua infância? Porque já que no teste do pezinho tem essa facilidade, né? E essa obrigatoriedade no Brasil todo, tá, gente? Então, você que tá aqui assistindo a gente, vem cá, presta bem atenção. Essa é uma doença que ela pode ser descoberta muito cedo através já do nascimento da criança com o teste do pezinho. E isso é uma obrigatoriedade em todo o Brasil. Preste bem atenção nessa informação que a gente vai te passar agora. Mas só para você entender o quanto ela é perigosa, me conta os perrengues que você passou. Ou melhor, tua mãe passou Alguns, também, né? Com você. Exatamente. Minha mãe, minha família, todo mundo. E foi isso que me trouxe até aqui, né? O carinho e o cuidado de todo mundo. Bom, eram em média aí 4, 5 pneumonias por ano desde que eu nasci. Nossa. Justamente por conta disso, eu tinha muita infecção respiratória, muita tosse, muita asma. Eu era conhecida como uma menina que não parava de tossir na escola, no trabalho, na universidade. E foi só aos 23 anos que, depois de uma pneumonia bastante grave, fiquei praticamente 2 meses internada, tive alta do tipo, não tem mais o que fazer, né? E aí eu evoluí com uma pancreatite depois dessa pneumonia grave. E foi nesse internamento, por conta da pancreatite, depois de centenas de pneumonias, infecções respiratórias, ter tirado 2 partes do pulmão direito, a vesícula, uma parte do pâncreas ter parado de funcionar, que pela primeira vez um médico residente gastro que me atendeu nesse internamento começou a ouvir minha mãe contar essa história toda e falou: a Verônica tem fibrose cística. Então foi somente aos 23 anos, há exatos 15 anos atrás, que pela primeira vez nós descobrimos que tudo que eu tive a vida inteira, tantas infecções respiratórias, pneumonias, tosse crônica, inclusive uma dificuldade às vezes para ganhar peso, era relacionada à fibrose cística. Meu Deus do céu, que Estamos situação. aqui encurtando a história longa. Eu tô assim, me colocando no lugar da tua família, porque isso é muito sério. Imagina uma criança com uma pneumonia já é um desespero. Complexo, imagina exatamente. 6 por ano. 6 por ano, gente. É um negócio muito sério isso. E assim, o que a gente achava, né, a partir do que nos diziam enquanto profissionais da saúde, é que eu tinha uma asma muito grave. De fato, eu também tenho asma grave, mas
mas tinha mais coisas por trás. E aí, a minha mãe sempre fala, né? Se eu soubesse que pneumonia de repetição era um sintoma, ela mesma teria levantado a mão para alguém e falado assim, gente, será que essa menina não tem fibrose cística? Então, é claro que, assim, um papel como esse que a gente está aqui, né? Levando a informação para as pessoas, ele também tem uma função muito importante, que é de chamar atenção para essa doença e para que as pessoas percebam que, à medida que acontece essa tosse crônica, uma tosse que não passa, não estou falando só de uma crise de tosse, pneumonia de repetição, ou crianças que inclusive têm quadros de diarreia, dificuldade para ganhar peso e estatura, o suor mais salgado, como você falou da doença do beijo salgado, é que você sente quando você beija a pele da pessoa, um gostinho mais salgado que o normal, por conta do defeito da condução da proteína. Portanto, a gente tem que prestar atenção. Fica salgada? Não, na verdade, a secreção... A pessoa não sente? Não, na verdade, o que acontece na fibrose cística? Ela acontece por conta de um defeito na condução de uma proteína no nosso organismo, que todo mundo tem, e ela tem essa função de conduzir o íon de cloreto na nossa célula. Basicamente, ela deixa a nossa secreção, seja a secreção do pulmão, do pâncreas, muito mais fluidificada e fácil de ser eliminada. Quando a pessoa tem fibrose cística, essa proteína não funciona e, portanto, a secreção vai ser mais espessa que o normal, mais difícil de eliminar, aquele muco do pulmão. Exatamente. Muito catarro. Muito e muito mais grosso. Então, é como se eu quisesse passar um brigadeiro por um canudinho, não vai passar. E então, a pessoa tem aquela muito também. Muitas crises. Exatamente, e mais espessa. Portanto, ela também é conhecida como mucoviscidose, ou seja, doença do muco mais espesso. Então, aquela tosse bem carregada, bastante secreção. Esses são os principais sintomas que a gente tem que ficar atento. Gente, eu tô assim, de boca aberta com tudo isso, porque quando a gente para pensar nesses sintomas, a gente percebe que tem muita gente que sofre com isso, às vezes nem sabe. Exato. Né? Se a gente for olhar até para números, né? A gente está falando aqui com o Brasil inteiro. Primeiro que assim, o nome fibrose cística pode não ser tão comum, né? Ao ouvido quando a gente escuta. Mas eu tenho certeza que quem está nos ouvindo, assim como você, já deve ter ouvido falar em tosse crônica, pneumonia, todos esses sintomas que eu falei, né? Então a gente conhece esses sintomas. Sim. A grande questão é que a gente não sabe que se tudo isso acontecer de uma forma conjunta, pode ser fibrose cística. E aí, falando de número, a gente tem hoje no Brasil mais ou menos 6.000 pessoas diagnosticadas e em tratamento, de acordo com o Registro Brasileiro de Fibrose Cística, que é do Grupo Brasileiro de Estudos em Fibrose Cística. Mas se a gente olhar para a incidência, a gente tem uma incidência de 1 a cada 10.000 nascidos vivos podem ter fibrose cística. Então, esse número de quantas pessoas hoje estão em tratamento para a doença no Brasil é muito aquém do que deveria ser. Sim, é muito pequeno. É muito pequeno. Tem muito mais gente nesse Brasil. E se a gente for olhar, pneumonia e diarreia são causas de mortalidade infantil. Então, quantas crianças e quantas pessoas estão sofrendo sem saber o que tem, sem diagnóstico correto, sem ter o tratamento adequado, por justamente não saberem o que de fato tem. Então, fica a dica, tá, gente? Dica importantíssima do que é a fibrose cística. Isso é bem importante a gente saber. Agora, me diz uma coisa. O teste do pezinho, ele já denuncia isso. Então, já podemos ficar mais tranquilos, entre aspas, né? Mas olha, se você que já é adulto, se você que tem uma criança que tem esses sintomas todos que ela descreveu, tem que procurar ajuda, tem que procurar um médico e já com essa palavrinha, com essas duas palavrinhas, fibrose cística na cabeça, porque pode ajudar um médico, né, a descobrir. Exato, é perfeita a tua colocação, porque a fibrose cística, quando a gente olha para a literatura, a gente tem, no passado, uma definição de que ela era uma doença da infância, porque inclusive, graças hoje, né, ao diagnóstico precoce, ao melhor acesso ao tratamento, as pessoas estão conseguindo viver muito mais e melhor. Antigamente, as pessoas não chegavam, né, não passavam da infância. E isso não existe mais. A gente não fala mais da fibrose cística como sendo uma doença da infância. Portanto, ela pode sim ser identificada no teste do pezinho, como você falou, mas a gente fala que esse teste faz uma triagem. Ele faz parte do Programa Nacional de Triagem Neonatal, previsto por lei. Portanto, todo mundo tem que fazer o teste do pezinho antes de sair da maternidade, né? Eu fiz isso com a minha filha também. Eu também fiz o teste do pezinho, mas na época não tinha verificação pelo SUS para fibrose cística. E o teste do pezinho, como faz a triagem, precisa ser refeito quando tem um indicativo no ITR, que é o imunotripsina reativa, é o nome do teste do pezinho. O laboratório entra em contato e se der alterado, precisa fazer o padrão ouro para o diagnóstico, que é o teste do suor. Então, todo mundo que teve um teste do pezinho alterado ou que tem sintomas ao longo da vida, como eu, enfim, qualquer pessoa que tenha, o teste para diagnosticar é o teste do suor. Indolor, não invasivo, vai coletar umas gotinhas de suor da pele de quem tem a doença para verificar, entre aspas, o quanto de sal tem nesse suor. E aí é feito, de fato, o diagnóstico da fibrose cística.
Uau, uma aula aqui, né, gente? Uma aula aqui. Porque eu sempre digo, você entrevistar um médico é uma coisa. Agora, você entrevistar um paciente que viveu tudo isso, que passou por todas essas dificuldades, são outros 500, tá, gente? Porque a gente aí tem uma informação exatamente do que ela passou, né? Do que ela sentiu na pele durante todos esses anos. E a tua filha não tem sintomas? A tua filha tá livre da fibrose? Eu falo que essa bucha é só minha. Ainda bem, né? Queria até fazer uma colocação. Você comentou sobre a equipe médica, né? O tratamento da fibrose cística é multidisciplinar, né? Então, a gente precisa, além do médico, a gente precisa de fisioterapeuta, farmacêutico, psicólogo, educador físico, porque o tratamento, ele é um tratamento por toda a vida e multidisciplinar. Então, todos os dias a pessoa vai precisar fazer inalação, atividade física, tomar diversos fazer medicamentos. atividade física. física. Não só quem tem fibrose cística, né? Todo mundo tem que fazer. A questão da asma, eu tive muita bronquite, muita asma quando eu era criança. Sim. E a primeira coisa que as pessoas falavam, não corre, não se esforce, não faça exercício porque você vai cansar e você vai ter crise de tosse. Também. É ou não é, né? É por aí. Mas na verdade tem que ser ao contrário. É o você contrário. tem que treinar o teu pulmão, né? Exatamente. Atividade física para quem tem fibrose cística e, claro, para todo mundo, né? Ela é fundamental, ela faz com que a pessoa ganhe capacidade respiratória, capacidade pulmonar, faz parte do nosso tratamento. E aí, comentando sobre os médicos também, e dessa equipe multidisciplinar como educador físico, eu também estudo e trabalho, né, enquanto pesquisadora em fibrose cística. E a minha filha, como você comentou, ela não tem fibrose cística, graças a Deus, né? Eu falo que era nosso milagre, né? Foram mais de 5 anos aí sonhando, me preparando para essa gestação. Helena tem quase 6 anos, eu vou fazer 15 de vida nova, por que não dizer, né? Meu diagnóstico eu faço 15 anos agora em setembro e ela não tem. E para você ter fibrose cística, aproveitando o gancho, as pessoas precisam ter, lembrando das aulas de biologia, o azão-azinho, né? Que ela é uma doença recessiva. Então, cada filho de um casal portador do gene recessivo tem 25% de chance de ter fibrose cística. A gente tem alguns monumentos que a gente está mostrando para vocês que estão iluminados em roxo, tá? E esses monumentos estão espalhados pelo Brasil. Esse daqui é no Rio de Janeiro e a gente tem vários monumentos, inclusive Norte e Nordeste serão iluminados, acho que essa semana. Exato. Então, vários... isso tudo, gente, para lembrar do Setembro Roxo, que é uma campanha de conscientização sobre essa doença. É uma doença extremamente séria e muita gente acaba perdendo a vida por não ter um diagnóstico correto. E graças a Deus deu tempo aqui da nossa Verônica descobrir isso a tempo. Com 23 anos ela descobriu. Mas fica a dica, tá? Teste do pezinho, ele é para revelar tudo isso. E se você tiver dúvidas, procure ajuda. Vá atrás com essa informação que a gente passou agora, que é muito importante. Agora, para a gente fechar essa com chave de ouro, né, digamos assim, eu queria que você desse dicas para quem tem em casa assistindo a gente, que de repente está com uma criança. A gente está vivendo um momento muito difícil no mundo todo, não é só aqui no Brasil, mas o Brasil está vivendo uma nuvem de fumaça em boa parte do país. A gente não enxerga mais o sol. Quando a gente consegue olhar, o sol é vermelho, né? A lua também a gente não consegue enxergar direito por conta dessa fumaça. E isso causa muita tosse. As crianças assim, então, como você disse, a menina da tosse, as escolas estão assim, né? É uma sinfonia de crianças tossindo. Sim. Que dica você daria para uma mãe que está nessa situação? Está com uma criança que tem uma tosse recorrente, que tem uma sinusite recorrente e que está perdida? Bom, acho que a principal dica, né, para os pais, mães e cuidadores que estão nos ouvindo é: todo problema respiratório tem que ser olhado com bastante atenção, né? Alguns deles podem ser, por exemplo, uma própria asma, uma bronquite, mas certamente alguns podem ser fibrose cística. Então, a grande questão aí da gente ficar atento na fibrose cística é essa repetição de sintomas. Então, muita tosse, essa tosse que talvez não esteja associada à fumaça ou algo que aconteceu para essa pessoa ter uma alergia, enfim, por exemplo. Mas que é uma tosse muito frequente, um peitinho sempre carregado, aquela secreção sempre acumulada, pneumonias, a infecção respiratória, sempre tomando antibiótico, se alimenta e não consegue ganhar peso, gordura nas fezes. Às vezes tem criança que a gente percebe assim, na fralda do bebê, aquela gordura. O próprio mecônio, que são as primeiras fezes do bebê, às vezes a criança não consegue expelir, já precisa fazer uma cirurgia direto. Cristalzinhos de sal na pele quando a criança sua.
tudo isso a gente precisa ficar atento, precisa buscar ajuda. Então, em casos de dúvida, em casos de identificação desses sinais e sintomas, e claro, não só desses, né? A gente nunca pode brincar com a nossa saúde, qualquer coisa a gente precisa de ajuda, mas buscar atendimento médico, pneumologista, gastro, pode atender. E claro, a gente lá no Unidos pela Vida está à disposição de acolher, informar e encaminhar quem precisar. Muito bom. Verônica, foi um prazer te receber aqui. Prazer foi todo meu. Obrigada. Você foi o presente de hoje pra gente. Obrigada, querida. Muito obrigada pelas informações, viu? Obrigada. E tá aí, a gente divide tudo isso com você para que você também possa cuidar de você e dos seus. Eu vou pro intervalo voando rapidinho, daqueles bem rápidos mesmo. E daqui a pouco a gente vai voltar falando sobre aquelas pessoas que têm seletividade alimentar. Você passa por isso? Você tem aquele chato para comer, como é mais conhecido? A gente vai conhecer um pouco dos chatos para comer e como a gente consegue ajudar essas pessoas e essas crianças também. Eu volto já. E vamos viajar pelo Brasil. São Luís, no Maranhão. Essa é a capital conhecida, gente, desde 95 como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. A gente agradece a audiência de todos que nos acompanham em São Luís pelo canal 42.1 da TV Evangelizar. Cidade linda, lugar belíssimo. Então, 31 graus nessa região. Tá quente em todo o Brasil, né? Pois então, a gente mencionou lá no início do programa, a questão da seletividade alimentar. Você tem um chato para comer em casa? Então, pode ser um adulto, mas normalmente isso começa lá na infância. Isso mesmo. É aquela pessoa que se recusa a comer certos alimentos, que tem pouco apetite, desinteresse em questões relacionadas, por exemplo, à textura dos alimentos. E, às vezes, eu conheço uma pessoa que passou por isso na infância e que tinha que comer tudo separado. Imagina feijão com arroz, cada um num prato. Imagina uma salada de alface com tomate, uma alface num prato, um tomate no outro. Você já imaginou que dificuldade? A gente vai viajar para Florianópolis, Santa Catarina, para conversar com duas pessoas que estão aqui conosco. A Elisa Espíndola, que é nutricionista, e a Jéssica Batista, que é fonoaudióloga. E elas desenvolveram, gente, um livro muito legal que se chama Dino Não Quer Comer, que traz umas dicas bem legais para lidar com essa dificuldade, ajudar no desenvolvimento das crianças também. Meninas, boa tarde. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite, viu? Um prazer recebê-las aqui. Como é que funciona essa questão da seletividade alimentar? Porque assim, a gente percebe que tem muitas famílias que passam por isso e que às vezes pensam, nossa, mas essa criança é muito chata para comer. Não é só a questão da chatice, é uma questão mais a fundo, né? Oi, boa tarde. A gente também agradece a oportunidade de estar falando, né, desse assunto tão importante para o desenvolvimento infantil. E sim, muitas vezes, né, as famílias acreditam que essas pequenas dificuldades que a criança vai apresentando na primeira infância é algo passageiro, é algo, né, ligado ali muito ao comportamento específico daquela idade. E, na verdade, a gente sabe que a maioria dos casos acabam se estendendo, né, essa dificuldade se mantendo por bastante tempo e se tornando um grande dificultador ali da rotina da família, né? Então, por isso é tão importante a gente falar sobre esse assunto. A seletividade alimentar, ela normalmente, né, aparece nos primeiros anos de vida e tende a se intensificar se a gente não dá um tratamento adequado ou se a gente não faz um diagnóstico assertivo nos casos aí em que a criança realmente não evolui no cardápio, não evolui na aceitação dos alimentos. E como é que funciona isso na vida, né? Pai e mãe saindo com marmita para cima e para baixo com as crianças, é por aí mesmo? É por aí mesmo. Quando a gente avalia as famílias e a gente entra em contato de alguma forma para conseguir estar ajudando, uma das maiores queixas é essa: eu não aguento mais sair de casa com marmita. A gente não vai em restaurante, a gente não consegue pegar um voo longo, a gente não consegue andar por muito tempo de carro. E o curioso é que quando a gente vai além para algumas perguntas na anamnese, a família tem esse interesse, assim, o que você gostaria de introduzir no cardápio da criança? Olha, uma bolacha,
uma banana, que é fácil de descascar, qualquer coisa que não seja algo que precisa aquecer ou de, né, inúmeros instrumentos, por exemplo, bater um leite, aquecer uma água. Então, essa questão de estar saindo sempre de casa com alguma coisa na bolsa é uma verdade absoluta. Quais foram os casos mais difíceis, assim, que vocês pegaram para dividir com a gente uma experiência, por exemplo, para quem está em casa poder também entender um pouco mais sobre isso? Então, acho que os casos mais desafiadores são os casos que são relacionados com alguma outra alteração no desenvolvimento, como é o caso do autismo, né? Que está, sim, muito relacionado com o caso de seletividade alimentar, apesar de não ser a única recorrência, né? Então, tem crianças que são seletivas sem necessariamente estar relacionado a um outro diagnóstico, mas as crianças, por exemplo, que estão dentro do espectro autista, elas têm outras condições associadas que tornam a introdução de alimentos ainda mais difícil. Então, acho que os casos mais difíceis são aqueles que a criança é tão inflexível que ela tem uma escolha alimentar ali em volta de 3, 4 alimentos. Muitas vezes essa fixação é pela cor do alimento, pelo formato do alimento. E aí a gente tem aí uma questão comportamental associada, né, que precisa ser trabalhada. Então, são os casos mais extremos, né, então, que a gente precisa realmente de uma atuação interdisciplinar. Mas, na rotina, a gente também observa muitos casos em que as crianças têm a exclusão completa de um grupo alimentar, né? Então, por exemplo, a criança não come nenhuma fruta, não come nenhuma proteína. E isso acaba sendo bem desafiador para as famílias, né? Apesar de parecer que ela tem um repertório até que tranquilo em relação à aceitação, a gente já considera um caso de seletividade quando a gente tem uma exclusão completa de um grupo e que isso causa, sim, impacto, né, na rotina dessa família, na aceitação dessa criança. Na saúde da criança, né? Porque isso compromete a saúde dessa criança. Como é que, assim, tudo bem que a família, por exemplo, não coma carne, né? Mas tem que comer um ovo, tem que comer um queijo, a proteína, ela precisa existir na dieta dessa criança, nem que seja uma proteína em pó, mas ela tem que existir. Então, quer dizer, procurar outras maneiras de tentar driblar tudo isso, né, meninas? Por isso que vocês criaram esse livro, é isso? Exatamente. O maior objetivo do livro realmente é a gente estar levando informações reais e de qualidade para a família e também para outros profissionais, né? Porque quando a gente pesquisa sobre isso, a gente vai investigar um pouco, a gente ouve muitas coisas que não são verdade, né? E muitas vezes, ao invés de estar auxiliando a família, algumas informações acabam até prejudicando. Então, o principal objetivo do livro foi, de fato, levar uma história lúdica para as crianças e que ao longo do livro a gente tivesse algumas informações que fossem ali mais convenientes para os pais estarem conseguindo compreender como está lidando naquela situação, por exemplo, como está aparecendo na imagem, né? Aquela caixinha ao lado são informações para adultos somente. A informação para a criança está do lado oposto, para que a família realmente consiga compreender um pouco mais de como está lidando com isso em casa. Isso é muito legal, meninas. Só tenho a agradecer vocês por aqui. Quando vierem a Curitiba, estão convidados a vir aqui no nosso estúdio, tá bom? Um beijo gigante para vocês. Obrigada por terem aceito o nosso convite, tá bom? Imagina. Obrigada também. Tchau, tchau. Tchau, gente. Brigadão. Bom demais. E agora a gente sai de Santa Catarina e vai para onde? Falar com a Milena. Sabe por quê? Porque já que a gente está falando de saúde, você viu só que dificuldade? E não são só as crianças, viu, Carla? Os adultos também têm dificuldade. Chato pra comer. E, na verdade, se a gente parar para pensar, a gente não consegue ingerir diariamente a quantidade necessária de vitamina C, de cálcio, de proteína. E ainda as pessoas que não comem carne, por exemplo. O que faz aí? O que pode trazer tanta proteína assim, né? Porque você não pode substituir, por exemplo, a carne pela massa. Não tem Daí você começa a engordar, né? Aí dançou de vez. Mas, gente, Ora, Pronobis, está pronto o seu já existe essa hoje. maravilha, que isso aqui é uma bênção da natureza, né, Mi? É isso aí, 4 vezes mais vitamina C do que a laranja. Isso mesmo, fortalecendo aí, cuidando da sua imunidade. 4 vezes mais cálcio do que o leite. Vai cuidar dos seus ossos, dos seus dentes. Tem muita proteína, é riquíssima em proteína. É hora Pronobis que eu tô falando aqui, gente. Só pode ligar na central, tá? 0800 591 5176. É rico em ferro também. Então, veja, tudo que você precisa diariamente de vitaminas tá aqui no Hora Pronobis. Com uma colher de sopa em um copo de água, você já atende a todas essas necessidades. Sem contar o seguinte, que também é um anti-inflamatório natural, vai cuidar dessas dores aí da artrite, da artrose, da fibromialgia. Eu sei que quem vive com dor não vive, sobrevive, a gente fala, né, Carla? Porque não é fácil. Nem as atividades simples
simples do dia a dia a gente tem disposição quando a gente sofre com dores. Vai te ajudar porque Ora Pronobis tem esse efeito anti-inflamatório e vai te ajudar também o quê? A evitar a chegada do diabetes, porque o Ora Pronobis age como uma esponjinha no organismo, levando embora o excesso de açúcar, de sal e de gordura. Ligue agora 0800 591 5176, ligando, falando que está acompanhando aqui a Carlinha, gente, no A Vida Não Para. Você já vai ganhar um super desconto, um desconto especial. Vou parcelar em 12 vezes o cartão de crédito. Agora, se não tem cartão ou o cartão ainda não venceu, né? Tá estourado o cartão, boleto bancário 8 vezes para você. Nossa, e que tem maravilha. presente ainda, hein, Carlinha? Frete grátis para todo o povo de Deus do Brasil. E tem o terço de São Bento, maravilhoso, lindíssimo, para você rezar e te abençoar, te proteger de todo o mal. Só ligar agora na central e correr pro abraço. Só tem notícia boa aqui nesse lugar. Ah, mas eu tenho uma árvore de Ora Pronobis em casa. Gente, Mas a concentração aqui é maior. Para você ter uma colher de Ora Pronobis, gente, uma colherinha, você teria que, assim, sem brincadeira, tá? Você teria que pegar metade dessa árvore para uma colher. Você entende? Então, essa concentração que você encontra aqui não existe na própria árvore, entende? Teria que ter uma plantação gigantesca para formar uma caixinha dessa daqui. Exatamente. Então, é importante você cuidar do seu organismo, melhorar a sua imunidade e, claro, melhorar a vida. Tá aqui o shot diário da sua saúde. Aproveite, delicioso. ligue. Gostinho de limão e menta. Isso aí. Vamos lá no número 0800 591 5176. E vamos ser felizes, né, gente? É a Ora Pronobis da Meta Suplementos. É isso aí, Valeu, bem. Carlinha. Beijo. Obrigada. Gente, essa aqui é a minha dose diária de saúde, Isso tá? aí. Todo dia ela faz, só já prepara ali, já deixa preparadinho. Delicioso. E olha, vamos falar do tempo, porque vamos combinar, né, gente? Tá difícil para respirar. Essa sequência, nessas semanas todas, sem chover, e a gente tá vivendo a pior seca da história do país. Todas as regiões brasileiras devem ter os níveis aí de umidade muito, muito, muito baixos. Para você ter uma noção, a gente vai mostrar para vocês o mapa daqui a pouquinho, porque essa onda de calor que atua sobre o país, gente, agrava ainda mais a situação. E segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, o Centro-Oeste e a região é uma das regiões com a pior situação do país na questão de umidade, tá? Então, todos esses estados na faixa central aqui, ó, pegando Fortaleza, pegando aqui também um pedaço de Manaus, Brasília, aqui nós temos também a região de Belo Horizonte, São Paulo, Paraná, um pedacinho aqui embaixo de Santa Catarina também, tá escondidinho aqui, um pedacinho do Rio Grande do Sul. E essas regiões, gente, são as regiões, além de mais quentes, a umidade está muito baixa, entre 30% e 20%. Tem algumas regiões que já foi feito até um alerta pelo sistema de meteorologia para 7% de umidade. É quase que um ar irrespirável, tá? Então, você tem que se cuidar, você tem que cuidar de você, da sua família. Se você tiver um umidificador de ar, deixe ligado, tá? Na tua casa, para que o ar fique mais úmido, para que fique melhor respirável, tá? E a gente conversou com um veterinário no nosso quadro Fala Doutor, para a gente ter dicas também para cuidar dos bichinhos nesse tempo seco. Eles também estão sofrendo e eles também podem ter problemas respiratórios, problemas de queimadura de pele, problemas de queimadura na almofadinha da patinha. E a gente tem esse recado que vem lá de Brasília. Vamos ver? Durante esse momento de seca, é importante os donos de cães e gatos tomarem alguns cuidados. Aumentar a oferta de água, seja por meio do aumento do número de potes, como por meio de fontes circulatórias. Fornecer frutas, carnes ou picolés de frutas e carnes é também interessante. Evitar a exposição ao sol nos momentos mais quentes. Afinal de contas, pode levar a quadros de hipertermia em algumas raças, principalmente aquelas de focinho achatado, bem como levar a queimaduras nas mãozinhas e nos pés dos cães. Os cães que ficam fora de casa, garantir um local com abrigo do sol, que tenham sombra, preferencialmente em um piso mais fresco. Borrifar um pouco de água é interessante, bem como utilizar umidificadores em casa. Eventualmente, um ventilador ou um ar-condicionado também é bem-vindo. Caso note que seu animal está com alguma alteração respiratória ou com os olhos muito vermelhos, que pode ser em função da poeira ou da secura, é recomendado prontamente ir a um médico veterinário de confiança para determinar qual o melhor tratamento para o seu animal. Muito obrigada, doutor Bruno, pelas dicas, direto de Brasília, aqui pra gente no A Vida Não Para. E é o seguinte,
Amanhã a gente vai falar sobre triticale. Você já ouviu falar? O triticale, gente, é uma espécie de um trigo transgênico que é a mistura entre o trigo e o centeio. Será que é gostoso? A gente vai descobrir amanhã aqui no programa com muitos assuntos interessantes. Agora você fica com a nossa programação aqui da TV Evangelizar. Um beijo bem grande e a gente se vê. Tchau!